Olá pessoal do Quarto Ano A, como é que vocês estão? Estão se cuidando? Estão praticando as atividades? Vamos lá, eu quero ver bastante esforço, tá? Treinando bastante. Nós estamos aqui iniciando a nossa sexta semana, hein? Já estamos na sexta semana. Continuando o mês de abril, hoje é dia 8, quinta-feira, 8/4. Vocês podem observar aí que eu mudei o desenho, né? Eu coloquei aí uma pessoa muito importante para o Brasil, que é Monteiro Lobato. Quem foi Monteiro Lobato? Um escritor brasileiro que escreveu muitas histórias interessantes, muitos contos, né? Principalmente infantis. E aí aqui do lado tem um desenho sobre alguns personagens dele. Um dos mais famosos praticamente, né? É a Emília, aquela boneca de pano falante, toda colorida. E no dia 18 de abril, nós comemoraremos, né, o dia de Monteiro Lobato e também o Dia Nacional do Livro. Inclusive, a leitura dessa semana é sobre isso, ok? Aí eu coloquei essa data, que é essa próxima data que a gente tem comemorativa no mês de abril aí, que nos interessa bastante. Então, nossa aula 1 vai ser língua portuguesa, interpretação e ciências, na atividade impressa. Aqui no livro de português, na página 18 e 19, nós vamos fazer o quê? Uma leitura de um trecho de um livro. O que é um trecho? Uma parte, né? Não é o livro todo. Esse livro, ele se chama Férias na Antártica. Ele é um relato de viagem. O que é um relato? Relato é quando eu conto fatos reais, quando eu escrevo ou conto sobre algo que ocorreu de verdade. E foi o que aconteceu nesse livro aí, Férias na Antártica. Essas meninas aí que vocês estão vendo, a Laura, a Tamara e a Marininha, elas são filhas de uma pessoa bem famosa que é o Amir Klink. O Amir Klink, ele viajou com a família toda, velejando, né? Nos oceanos por aí, e com muitas aventuras em muitos locais do mundo todo, inclusive na Antártica. E lá eles tiveram uma aventura bem interessante que vai ser contada aí nesse texto. Não se esqueçam, aqui por exemplo, está falando um pouquinho sobre elas, né? Sobre as filhas dele. É interessante vocês lerem. Eu estou explicando por cima, mas eu quero que vocês leiam. E tudo quanto tiver texto, leia pelo menos umas 2 vezes. Se não entendeu a leitura, vai fazer o quê? Vai voltar com calma e ler de novo. Não passe pela leitura sem entender, ok? Combinado? Então vamos lá. Aqui é só para vocês pensarem um pouco. Você já leu algum livro escrito por crianças? Né? Eu já li livros escritos por crianças, histórias escritas por crianças. Sabia disso, que crianças também fazem livros? Pois é. Que aventuras você imagina que as irmãs vivenciaram nessa viagem, essas 3 irmãs aí? Bom, para isso você vai ter que ler, né? Vai ter que ler esse trecho aqui do livro delas, ó. Então, esse livro delas aí, Férias na Antártica, ele traz esse capítulo Caça ao Tesouro. E é esse pedaço aí todo que você vai ler, certo? Esses parágrafos aí, a Caça ao Tesouro, conta uma parte das aventuras dela com a família dela na Antártica. Aqui tem até uma foto para vocês verem, dando já a ideia do que vai acontecer. Não vou contar, você vai ler, tá? Aí a história tá aqui e termina aqui, ó, certo? Você tem que ler. Ler pelo menos umas 2 vezes, com bastante atenção. Ah, professora, eu li 2 vezes e não entendi muita coisa. Vai e leia novamente. Não pode ter preguiça, tem que ter esforço. É assim que a gente dá o melhor da gente, tá? E nessa parte aqui, nesse número 1, vocês vão começar a interpretação do texto. Aqui vocês não precisam escrever resposta, vocês só precisam ler, pensar a respeito, conversar com alguém, tá? Aí faz algumas perguntas para você pensar, né? Por exemplo, a letra A fala sobre a leitura da Caça ao Tesouro. O que você imagina antes de ler, né? O que você pensa antes de ler que poderia estar falando da história, de como seria a história? Na letra B está perguntando para você como é que você explica o título, Caça ao Tesouro. Por que esse título? Depois de ler, você vai conseguir explicar essa pergunta. E a última perguntinha aí, que é só para pensar, tá? Não é para escrever. Plenô, né? É uma palavra estrangeira. Plenô era o nome da ilha da Antártica onde eles estavam. E aí nós pensamos assim, para ler a história de alguém que foi lá e fez essa aventura e participou de tudo, eu preciso saber onde está essa ilha? Não, né? Eu posso conhecer através da leitura. Exatamente, o relato serve para isso, para eu conhecer o que está sendo escrito ali.
E para seguir na número 2, aí sim você vai fazer você vai escrever a resposta, né, do que está pedindo. No caso aqui é para marcar um X na melhor frase que resume aquela parte da caça ao tesouro. Então, esse relato sobre a caça ao tesouro, qual dessas frases aqui me daria um resumo melhor sobre a história, sabe? Representaria melhor a história. A número 3 pede você marcar também sim ou não para a pergunta: podemos afirmar que o pai das meninas conhecia a região onde estava o tesouro? Pela história a gente tem como saber. E sobre isso, você vai lá no texto, não é aqui não. Lá no texto vai circular o pedaço, a parte do texto que dá para mostrar que o pai sabia onde é que estava indo, né? Onde é que estava esse local do tesouro, certo? Aí aqui a 4, né, ó, como vocês podem ver, ela tá grifada de vermelho. Por quê? Porque lá no calendário eu avisei, no calendário não, no cronograma. No cronograma eu avisei que a 4 a gente não faria, porque esse assunto eu ainda vou tratar com vocês depois, tá? A número 5, ela fala: os fatos relatados no caça ao tesouro aconteceram de verdade? Bom, eu já falei sobre o que são relatos, né? Então você vai me dizer por que você sabe que aconteceram ou não, certo? A número 6, ela fala para você assim: como as irmãs se sentiram quando o pai disse que iriam procurar um tesouro? Qual foi o sentimento delas? Como elas se sentiram? Que trecho da história me mostra isso? Lá do primeiro parágrafo. Lá fala, né? Pela leitura eu consigo perceber como elas se sentiram. Aí você vai escrever que trecho, que parte da história me mostra isso, ok? Então, essa página 20, no caso, ela termina aqui. E a 21 a gente só vai fazer na outra aula, tá bom? E para continuar nossa aula 1, nós vamos para a aula de ciências, né? Não esqueça de colocar a data de hoje, dia 8/4. Primeiramente, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, assistir esse vídeo, clicando neste link aí, ok? É hora de assistir o vídeo. Coloquei até uma bonequinha que diz que é meio parecida comigo. Então, vocês vão fazer o quê? Clicar nesse link e assistir. Sobre o que é este vídeo? Sobre cadeia alimentar, que é o assunto que a gente está trabalhando em ciências. Depois que você assistir o vídeo, que lá está explicando, a mesma coisa que você leu no livro, você vai responder, fazer essa atividade aqui, ó, tá vendo? Você vai relacionar uma coluna com a outra. Essa coluna aqui, o que tem a ver com essa coluna aqui? Quando a gente fala em relacionar, a gente quer ver o que uma tem a ver com a outra, certo? Então, você vai relacionar através dos números. A primeira coluna tem os números e a segunda coluna é onde você vai escrever respondendo. Por exemplo, essa primeira parte: decompõe as plantas e animais mortos, ajuda a recompor e fertilizar o solo. Quem é que faz isso quando um animal ou uma planta morre e o corpo é decomposto? Por quem? É a fotossíntese? É os consumidores? São os decompositores? São os produtores? Ou é a cadeia alimentar? Nós já sabemos, conversamos sobre isso. São os fungos e as bactérias, que são os decompositores. Então, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever o número 3 aqui, certo? Só dando uma dica, só dando um exemplo. E assim por diante você vai fazendo o restante. Espero que tenha entendido e até a próxima.